sede santos, sede santos, esta é minha vontade, sede santos, é o que eu mais quero, sede santos, esta é minha vontade, sede santos, é o que eu mais quero. Olá, povo de Deus, estamos juntos novamente nesse nosso encontro para levar até vocês a história dos santos da nossa igreja. Hoje, neste dia 4 de maio, nós vamos estar levando a você mais uma história de uma santa importante que foi martirizada, né? Uma história muito bonita que a gente vai estar levando até vocês. Então, meus queridos, bom dia com o santo do dia e com a Trindade Santa. Mais uma vez nós vamos estar reunidos em nome de um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos estar levando para você a história de Santa Antonina de Niceia, tá certo? Então, já estamos apostos, preparados para isso? Vamos lá. Santa Antonina de Niceia, martirizada com ferros em brasa por ser cristã. Veja bem, né? Antonina é o feminino do antigo nome latino Antonius. Essa é a origem do nome dela, derivado provavelmente do grego Antionos, que significa nascido antes. É um dos nomes mais difundidos entre os povos latinos, que ganhou muitos adeptos entre os cristãos, mas antes de Cristo era muito comum também. A Marte Antonina morreu em Niceia, na Bitínia, atual Turquia, no século III. No Martirilógio romano, ela foi citada 3 vezes, dia 1º de março, 4 de maio e 12 de junho, e cada vez de maneira diferente, como se fossem 3 pessoas distintas. Vejamos o porquê, né? Aí nós vamos aqui para os calendários litúrgicos. No século XVI, o cardeal bibliotecário do Vaticano, César Barônio, unificou os calendários litúrgicos da Igreja a pedido do Papa Clemente VIII. Com os santos comemorados em datas diferentes no mundo cristão, a Igreja dos primeiros séculos foi exclusivamente evangelizadora. Para consolidar-se, adaptava a liturgia e os cultos dos santos aos novos povos convertidos. Lembrem-se aqui que ela esteve no século III, ali 300 e poucos anos, não é? Por isso que as informações, olha, Papa Clemente, Papa VIII, é o 8º Papa, quer dizer, estava muito próximo ainda ali do tempo de Jesus. Muitas vezes as tradições se confundiam com os fatos concretos, devido aos diferentes idiomas, mas assim mesmo os cultos se mantiveram. O trabalho de Barônio foi chamado de Martirilógio romano, uma espécie de dicionário dos santos da Igreja de Cristo de todos os tempos. Porém, ele, ao lidar com os calendários egípcios, grego, siríaco, que comemoravam Santa Antonina em data diferente, não se deu conta de que as celebrações homenageavam sempre a mesma pessoa. Isso porque o nome era comum e os martírios descritos de maneira diversa entre si. Então vamos aqui aos calendários. O calendário grego dizia que ela foi decapitada. O egípcio, que foi queimada viva, e o siríaco, que tinha morrido afogada. Mais tarde, o que deu luz aos fatos foi um código jeronimiano do século V.
confirmando que apenas uma Marte tinha morrido em Nicéia com este nome. Denunciada como cristã, Antonina sofreu o martírio do século IV, durante o governo do sanguinário imperador Diocleciano na cidade de Nicéia. Ela foi denunciada como cristã, presa e condenada à morte. Não só ela, como tantos outros, né? Antes dela veio Cecília, veio Santa Polônia, que passou por essa mesma situação. Mas antes a torturaram de muitas maneiras, com ferros em brasas, queimaram as mãos e os pés dela. Depois foi amarrada e colocada numa pequena cela com o chão forrado de brasas, onde ficou por 2 dias. Imagina o sofrimento e a dor, né? Mas Deus era com ela. Apesar de tudo isso, não negou a fé. Faltando ao tribunal, não renegou sua fé. Foi então fechada dentro de um saco e jogada no fundo de um lago pantanoso, na periferia de Nicéia. Era o dia 4 de maio de 306. Lembra que eu falei? Século IV ali, século III. Data que foi mantida para a veneração da Santa Antonina a Marte de Nicéia. É uma história curta que não tem muita coisa, né? Nós estamos falando de quase 2000 anos para trás, tá certo? 1800 anos mais ou menos. Então, a história ela é curta, mas é emocionante pelo fato de se manter de pé naquilo que se propunha, ser a seguidora de Jesus até as últimas consequências. São fatos interessantes, né, que a gente vai descobrindo, contando a história de muitos personagens, por isso que eu disse que não foi diferente. Santa Cecília, que também foi decapitada, Santa Polônia, que teve seus dentes todos arrancados, Santa Catarina de Sena, já depois, mais para frente, um pouquinho, também, né, passou por situações difíceis, e tantos outros, mas se mantiveram de pé, firmes, num propósito de servir ao Senhor. Aqui a gente vê sempre que elas não negaram a sua fé. Veja bem, estamos falando da fé, dos mistérios de Deus, não estamos falando de que era fiel ao bispo, era fiel ao papa, era fiel... Não. Era uma questão de pura fé no projeto de Jesus, no projeto de salvação do Senhor, por amor às Sagradas Escrituras. É isso que a gente deve focar e entender bem. Então, meus queridos, aqui encerramos a história de Santa Antonina, não é? Peço que vocês possam pesquisar mais um pouco, né, se tiverem tempo. Não sei se tem, eu pesquisei um pouco, o que eu encontrei foi isso, tá certo? Mas isso aqui basta para que a gente tenha ideia e noção do amor que algumas pessoas demonstraram diante do sofrimento, da dor, da perseguição, da maldade humana. Se mantiveram firmes ao cristianismo. Santa Antonina, rogai por nós. Então, meus queridos, até o nosso próximo encontro, né? Neste mês de maio, nós vamos estar novamente com vocês. Dia 12, que nós vamos estar contando uma outra história de um outro santo. Mas amanhã vocês vão estar com o nosso irmão Genival, que vai estar contando também a história de um personagem da nossa igreja. Bênção de Deus e até o nosso próximo encontro, né? Assim é me esquecendo. Não deixe de compartilhar, de comentar, né? Dar o joinha, inscrever no canal, tá certo? Muito obrigado. Deus abençoe. Eu digo sim, Senhor. Você é santo. Esta é minha resposta. Você é santo. Eu digo sim, Senhor. Você é santo. Esta é minha resposta.
direção.